temos a palavra do próprio ministro Sim. Ricardo Salles, né, Edgar? A gente está na linha aqui com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Ministro, essa fala do presidente Bolsonaro, que o meu colega Vinícius Moura citou aqui, comentou, que veio na esteira, inclusive, de uma afirmação também publicada pelo Twitter do senhor, que foi considerada irresponsável por muitos. Eu queria saber como é que o senhor comenta essa situação criada a partir do que, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou uma ilação da sua parte. Olha, é fato no que nós verificamos aí com relação a esse assunto. O Greenpeace não fez nada para ajudar, só soube criticar, fazer demonstração, showzinho, depois fizeram aquele teatro na porta do Palácio do Planalto, destruição do patrimônio público, deixaram uma série de entulhos lá, resto de óleo, resto de galho de árvore, um monte de coisa, sujaram toda a frente do palácio. Ajudar que é bom, não fizeram nada. Depois, agora a gente fica sabendo que o navio estava o navio que inclusive é de análise de questões oceânicas. Quer dizer, estava em frente do local onde teve o acidente e onde está vazando o óleo. Foi incapaz de parar, de se oferecer para entrar, para vir ajudar, de ajudar a monitorar a origem do óleo, passou à margem do litoral brasileiro, vindo de lá da Guiana, ou seja, navegou em frente a todo o litoral brasileiro, passou em frente ao Maranhão, ao Ceará, a Pernambuco, todos os lugares onde tinha o óleo atingido, não fez absolutamente nada e só foi parar lá no Uruguai. Exatamente foi essa crítica que nós fizemos. Ministro, mas não é, eu usaria a palavra leviano, estabelecer esse embate de narrativas com uma ONG internacional como o Greenpeace, frente ao problema, frente à seriedade do problema que a gente está envolvendo. Eu cito aqui 2 estudos, 2 aferições, uma da agência Lupa, da Folha de São Paulo, e também uma matéria do jornal O Globo, que pelo rastreamento desse navio, o navio chamado Navio Esperança, do Greenpeace, essas datas não batem, esse momento em que o óleo, eventualmente, considerando a possibilidade, inclusive até um pouco destrambelhada, porque o navio não comporta, a característica desse navio não comporta... estrutura para petróleo, não tem estrutura para... Mas ninguém disse, espera um pouquinho, ninguém disse que foi o navio que jogou o óleo. Eu estou dizendo que eles estavam na frente, estavam passando na frente do local do acidente, podiam ter parado para ajudar e não fizeram nada. Quem tá fazendo elucubrações são eles. Aqui não tem nada. Nós dissemos uma coisa muito clara. Eles estavam lá no local, passaram em frente ao Nordeste brasileiro, enquanto todo esse problema está se desenrolando, e foram incapazes de parar para ajudar. Foi exatamente isso que nós dissemos, aliás, igualzinho ao grupo que fez o vandalismo aqui na porta do Palácio do Planalto. Mas, ao invés de ir lá para as praias ajudar na limpeza, fizeram um vídeo dizendo que não podiam ir, depois vieram aqui sujar a frente do Palácio do Planalto. Ministro, 2 coisas. Primeiro, que eles te acusaram de editar esse vídeo, porque depois eles mostraram que, enquanto o senhor, inclusive, estava em viagem, alguns deles, do Greenpeace, estariam na praia já cuidando disso. E aí eu queria também que o senhor falasse... Alguns deles, tem 3.500 funcionários do governo federal lá desde o começo. Eles tinham que estar lá todo dia tirando, não tem essa de alguns deles, não. Segundo o jornal O Globo, a gente podia ter começado a combater isso 41 dias antes, porque o protocolo do Plano Nacional de Contingência não foi seguido. Isso desde o início de setembro. Vamos parar de repetir besteira. Desde o dia 2 de setembro, quando tudo começou, nós acionamos todos os sistemas de satélite brasileiros e americanos. Colocamos avião radar do IBAMA para fazer o acompanhamento disso. Colocamos todas as forças, a Marinha, a ANP, IBAMA, todos os órgãos estão lá trabalhando. Quem não está trabalhando nisso daí são esses que nos criticam. Porque que ficam falando bobagem sem ir lá conhecer a realidade. Ministro, mas por que os critérios desse Plano Nacional de Contingência só começaram a ser aplicados em 11 de outubro e não em 2 de setembro? Não é verdade, tem decisão judicial. Esse mesmo argumento foi levado em juízo, dizendo que o plano não tinha sido acionado e que não estava sendo cumprido. Houve decisão judicial clara, direta, dizendo ao contrário do que foi dito, está comprovado que o plano está sendo seguido, tudo está sendo feito. Parar de repetir besteira, parar de repetir fake news. Ministro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acusa o senhor de ilação, de uma irresponsabilidade nessa afirmação e pede uma resposta oficial do Ministério. Qual é a posição oficial do Ministério?
Não, nós já respondemos, o próprio presidente Rodrigo Maia já viu a resposta e já agradeceu. O que nós temos dito é isso, tudo está sendo feito. Desde o início do começo de setembro, quando essas manchas de óleo venezuelano, a esquerda não quer que repita que o óleo é venezuelano para não constranger, porque o culpado disso tudo, quem não tem controle sobre a sua própria produção de óleo e o escoamento do óleo venezuelano é o governo da esquerda lá, que graças a uma escolha econômica fracassada no mundo inteiro, socialista, o governo está falido, o governo está desmontado e eles não conseguem monitorar para quem eles vendem o óleo. Muito bem, o óleo é venezuelano, o óleo que atinge o Brasil nesse momento vem da Venezuela. Não estamos dizendo que foi o governo da Venezuela que jogou, são coisas bem diferentes, mas estamos dizendo que o óleo vem de lá. Portanto, quando a gente coloca esse ponto, a esquerda some, muda de assunto e só sabe repetir esses chavões todos que vem dizendo desde o começo. Mas, ministro, o Rodrigo Maia não é da esquerda, né? Eu queria aproveitar para pedir para o senhor comentar as declarações do Rodrigo Maia e também do presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o Rodrigo Agostinho, que diz que o senhor perdeu as condições de estar à frente do Ministério porque usa cadeia nacional para amenizar o CAI. Esse aí é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, cuja ideologia é a mesma do Maduro na Venezuela e da ditadura cubana que eles apoiam. Portanto, essa turma toda socialista, aliás, está aqui o Evo Morales, que pôs fogo na Bolívia e essa fumaça chegou aí em São Paulo, toda essa turma de esquerda incompetente, cujo modelo de governo fracassou em todos os lugares onde foram tentados no mundo inteiro, tem que assumir a responsabilidade por esse desgoverno que gerou ali na Venezuela um descontrole sobre o óleo que chegou na costa brasileira. Essa é a questão verdadeira. Vamos parar de dourar a pílula. O ministro, é assim, a gente ouve relatos, a gente está acompanhando muitos vídeos enviados, inclusive pela população, que prontamente, ali, literalmente, na mão, sem luvas, vem fazendo o que pode para a retirada desse óleo. E entre esses depoimentos, o senhor falou que a Marinha foi acionada, que dependia de uma decisão jurídica para que esse plano de contingência fosse colocado em prática. E alguns moradores, pescadores... Não depende, desculpa só te interromper, não depende de decisão jurídica nenhuma. O plano foi colocado em prática desde o começo. A decisão jurídica simplesmente reconheceu, quando foi questionado, reconheceu que o plano está sendo cumprido. Pois bem, alguns comentários de pessoas experientes em navegação dizem que essa contenção do óleo deveria acontecer no chamado offshore, ali no mar. O senhor fez sobrevoo. Impossível isso acontecer. Nós fizemos um monitoramento, como eu disse no começo do programa, monitoramento com radares brasileiros, do EPA, do NOAA, da Guarda Costeira Americana, e ninguém identifica essas manchas. O senhor afirma que não houve nenhuma falha no plano de ação para contingenciar esse óleo derramado? Olha, presta atenção, o Nordeste tem 2.200 quilômetros aproximadamente esse trecho afetado de costa. Nós estamos falando que tinham inicialmente 3.800 homens do governo federal, mais 5.000 do Exército que foram agregados na semana passada, ou seja, todos os esforços com participação dos estados, dos municípios e dos voluntários. Você citou aí a questão dos voluntários. No mundo inteiro, quando há catástrofes, acidentes, a sociedade se mobiliza em torno do problema. Portanto, a questão dos voluntários não é algo para ser negado ou reprovado, ao contrário, é para ser enaltecido. O que precisa ser feito, e nós temos feito isso, é conscientizar as pessoas para que não mexam no óleo, ainda que sejam voluntários, não façam nada sem os materiais de segurança, sem os equipamentos de segurança. Razão pela qual só em termos de equipamentos que foram distribuídos, mais de 12 mil pontos de equipamento, kits de distribuição para esses equipamentos, luvas, etc. Agora, nós estamos falando de um acidente ou incidente que vem desde o início de setembro. Todo mundo trabalhando para retirar o óleo, todo mundo trabalhando para identificar as manchas. Aliás, em relação à contenção da mancha offshore, como você falou agora, primeiro, não se conhece a origem da mancha e como ela está andando no mar, apesar de todos os satélites, radar, tudo que está sendo usado ininterruptamente desde o começo. Mas apesar disso, nós fomos lá e colocamos as barreiras, que alguns disseram, precisa colocar as barreiras. Não adiantaram nada. O óleo vem a 1,5 metro de profundidade, ele vem abaixo da linha do mar. Portanto, você coloca a barreira, o óleo passa por baixo. Se você coloca a barreira no estuário do rio, pior ainda, porque
porque a força da água estoura a barreira e leva embora. Ou seja, tudo está sendo feito. Tem que parar com essa narrativa falsa de que as coisas não estão sendo feitas. Infelizmente, é um incidente que nós não conseguimos saber qual é a causa. O Brasil é vítima desse incidente, de um óleo venezuelano que chegou no nosso litoral. Portanto, nós somos vítimas. Nós temos que apontar exatamente para onde estão os culpados da origem desse acidente. Parar de ficar diversificando aqui as responsabilidades. Tem sido feito tudo o que está ao nosso alcance. O que o Ministério está fazendo para chegar nos culpados por esse acidente ou incidente, como o senhor disse? Quais são os próximos passos dessa estratégia para resolver, de alguma maneira, efetivamente esse problema? Desde o início, no começo de setembro, todas as informações foram passadas, tanto pela Marinha do Brasil, a Guarda Costeira, quanto a Polícia Federal, que por sua vez tem integração com o Interpol. O que se levantou? Primeiro com aquelas imagens de satélite, da onde poderia ter vindo as manchas. Você faz um cálculo, você faz um estudo, desde o começo isso está sendo feito, e continua sendo feito, de onde esse óleo deve ter partido do ponto de vista das correntes de maré. Ou seja, você faz um estudo retroativo para saber de onde ele partiu. Segundo, vários navios que transportam esse óleo venezuelano, cujo regime socialista não permite que se saiba para quem foi vendido, porque é um óleo clandestino que vai sendo vendido aí no mercado negro, ele é transportado por navios que desligam o seu sistema de comunicação, chamado transponder. Os navios fantasmas que escoam essa produção de óleo da Venezuela vão levando esse óleo para diferentes locais. Então, ao contrário dos navios formais, regulares, que navegam com rota conhecida, que tem o seu nome, a sua bandeira lá no local adequado, esses navios fantasmas que navegam com o casco sem nome, sem bandeira, com transponder desligado, esses são investigados e têm sido investigados pela Guarda Costeira Americana, pelo Brasil e entidades estrangeiras. Com isso, o que nós fizemos? Está a cargo da Marinha e da Polícia Federal. Vem se refinando o rol de navios que poderiam ter transportado esse material. Também tem a questão dos barris que tocaram a costa do Brasil, barris que eram de óleo lubrificante, mas curiosamente, apesar de serem barris de óleo lubrificante, estavam cheios de óleo venezuelano dentro. Reutilizados. Ministro, eu queria agradecer a sua atenção por ter falado aqui com exclusividade ao Morning Show aqui da Jovem Pan. Imagino que muita gente deve estar querendo falar aí com o senhor nesse momento delicado, e nosso tempo está esgotado, mas eu queria saber rapidamente quando que vai acontecer essa conversa com o presidente, no momento que ele voltar da China, é isso? Assim que o presidente chegar. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante com o embaixador da Austrália, que tem muito conhecimento. Eles têm também arrecifes como nós temos aqui, também tecnologias para contenção e limpeza desses arrecifes se forem atingidos. Então todas as medidas estão sendo tomadas e nós vamos avançando em colaboração entre o governo federal, governos estaduais, municipais e os voluntários. Um bom dia a todos vocês, obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez na Jovem Pan. Tá certo, obrigado, ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, falando com exclusividade aqui com o nosso Morning Show.